Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 20 de outubro de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aí nessa santa presença, pedindo perdão pela sinessala, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti, Senhor. Guarda meu lar, a família, o ministério, chamar todos tem confiado na minha pessoa. Apresenta também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando actos, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis. Ontem a gente terminou o livro de 1 Reis, ok? 2 Reis é a continuação, tá? Do livro de 1 Reis, onde vai estar falando de outros reinados, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, né? Que o Reino do Norte é Israel e o Reino do Sul é Judá. E a gente vai estar seguindo. E também aqui no livro de Reis, como é que se diz? De 2 Reis, vai estar falando também sobre Eliseu, tá? Que é muito conhecido e que é o sucessor de Elias, amém? E é isso. E a gente vai continuar, né? Hoje aqui vamos falar sobre 1 Reis. A gente sabe que o nome já fala 1 Reis, é sobre os reis de Israel, tá bom? Porque a gente sabe, deixa eu também fazer aqui abrir uma aspas aqui. A gente sabe que o tempo de juízes era onde tinham juízes que julgavam, ok? Quando a gente chega em 1 Samuel, né, ali o povo já não quer mais rei, aí quer a monarquia, onde entra Saul como rei, depois entra Davi como rei, depois entra Salomão como rei, e assim sucessivamente, aí entra o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, agora nós estamos indo para 2 Reis, e no livro de Reis é onde tem a divisão de Israel, tá? Fica a tribo do norte e fica entre tribo do norte, fica entre tribo do norte, desculpa, fica entre Reino do Norte e Reino do Sul, ok? E deixando bem claro que quando fala do Reino do Sul, tá falando de Judá, ok? Com a capital em Jerusalém. E Reino do Norte tá falando de Israel, com capital em Samaria, tá bom? Então tem essa divisão. E outra coisa também, no Reino do Norte é o templo de Baal como é o nome dele? Que Acabe construiu, tá? Na cidade de Samaria. Aí em Judá tem um templo de Salomão, ok? E também ali o Reino do Norte fala de Jeroboão, que fez o bezerro de ouro para o povo não ir para Samaria. Então ele impôs ali uma idolatria ao povo, né? Como se fosse cananeu. Então tudo isso, né? Fez com que o Senhor permitisse várias situações, né? Tanto ali no Reino do Norte como no Reino do Sul também, tá? Porque o Reino do Norte era pior. Mas o Sul é a tribo de Judá, onde vai vir Jesus, amém? Vamos prosseguir, tá bom? Já falou que não ia faltar sucessor na família de Davi, tá? Depois de tudo ali como é o nome dele? Que Salomão fez, né? Aí teve a divisão ali depois das 12 tribos e Judá ficou Judá e Benjamim e as demais tribos ficaram em Israel, ok? Então a gente vai estar entrando hoje aqui para você estar entendendo um pouquinho. Mas é maravilhoso, igreja. Esse estudo de 1 Reis e 2 Reis, eu falo por mim mesma, né? Eu tinha muita dificuldade, assim, de Reino do Norte, Reino do Sul. E nesse estudo, assim, de chegar aí, decanta lá e eu sou em 1 Reis, me esclareceu muito. Eu tinha muita dúvida. Eu confundia muito Reino do Norte e Reino do Sul. Mas aí depois, aí com o estudo, né, de novo, né, a gente lê, estuda, prega, aí depois, agora voltando a meditar na palavra do Senhor, ficou mais claro, né, que o Reino do Norte e o Reino do Sul é totalmente diferente, tá? Porque ali ainda tem muitas coisas para acontecer, mas só uma pinceladinha aqui, né? Reino do Norte e Reino do Sul é tudo as 12 tribos, ok? Só que divide, né? Então, Deus divide ali e dá para Jeroboão, né? Usa ali o profeta Aías para falar, né? Que ele iria ser rei, né? E ele ficou sendo rei mesmo em Israel. Mas ele ficou com as 10 tribos e Deus deixou as duas pequenininhas para o povo de rei Davi, porque não ia faltar
sucessor no seu trono, amém? E assim vai. Mas se você estiver acompanhando os estudos, né? Porque já tem o canal já tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos já, dia 1º de janeiro. E antes tinha vários estudos esporádicos que Deus dava, não sei se vocês me acompanham, e eu ia fazendo. Depois o Senhor mandou ler o Novo Testamento, Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, depois Atos, depois outros livros, assim fomos lendo, e a gente vem aqui, tem estudos daqui, depois você vai Apocalipse, depois você falou comigo assim, Nadir, agora você vai começar de Gênesis até Malaquias, né? E a gente começou o livro de Gênesis, se não me engano, acho que foi em dezembro, tá? Acho que foi dia 11 de dezembro, não me lembro, mas é mais ou menos assim. Vai fazer 1 ano que a gente tá estudando o Velho Testamento. E, sinceramente, tem sido assim, pelo menos pra mim, né? Que ministro e tudo, né? Que faço a obra, tá tendo mais clareza, assim, porque uma coisa é você começar a ver com outra ótica. Eu sempre falo assim, esses dias eu estava até falando comigo mesmo, né? Comentei com meu esposo também, né? Já estudei a Bíblia, né? E tudo, mas já estudei, reestudei, né? Mas agora, nesse último tempo, né? Com o João 330, com o canal João 330, tem sido diferente, né? Eu não sei, porque a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tem me ensinado mais profunda, né? Mostrado as coisas com mais profundidade, né? Não sei se é porque com o tempo a gente vai aprendendo os macetes. E também, quando eu estudei a Bíblia em 2010, terminei em 2011, foi um ano, né? É uma bibliazinha pequenininha que eu tenho ela guardada até hoje. Ali ontem mesmo meu esposo foi mexendo no púlpito ali e caiu. E eu estudei ela, só que essa daqui, que eu ganhei tem uns 12 anos, né? É uma bíblia de estudo, tá? Então, a NVI de estudo. Então, no rodapé, ela fala um pouquinho, então fica mais fácil, né? Primeiro você estuda o rodapé, para depois você meditar na palavra. Fica mais fácil para você explicar, você ter noção do tempo, espaço, né? Então, é bem melhor. E fora as outras que eu tenho, que eu gosto muito de Bíblia, né? Quem me acompanha, sabe que aqui é João 3,30, né? Que ele cresce que eu diminuo, é só a palavra. Vamos lá, então. Chega de falar, né? Vamos lá para a palavra. Segunda Reis, o julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou um mensageiro para consultar a Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, decanta lá eu sou. Essa é a tua santa palavra no momento João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Decanta lá eu sou, decanta lá é sobre quem é sobre mim, é sobre ti. Decanta lá eu sou, é sobre a tua palavra, Pai. É sobre o Senhor, decanta lá eu sou, é sobre o Senhor, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Pois toda autoridade, todo poder, todo louvor seja dado para ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, vamos lá. O julgamento do Senhor contra Acasias. Acasias era filho de Acabe, ok? Acabe havia morrido e ele entrou no seu lugar como rei, ok? Vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da escada. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria, ficou muito ferido, então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tebista Elias, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Eita, por que vocês vão consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará, mas dessa cama certamente morrerá. E Elias foi embora. Então, Deus manda, né, a palavra para ele. Por quê? Porque Deus, né, era o Deus do povo de Israel, ok? Mesmo Acabe desprezando, né,
Israel, Deus ali de Israel, porque ele fez Samaria, né, como capital de Israel, ele mudou o seu palácio para Samaria, e ali ele fez um templo para Baal. Então o povo tinha um costume pagão ali, né, tava tudo misturado ali, o paganismo, né, o ocultismo ali, junto com o povo. E o seu filho, vendo ali toda a situação, decanta lá né, vendo ali o que ele fazia, né, a sua mãe Jezabel, né, que era adepta de Baal. E seu pai, né, que fez um tempo para ela, né, o que ele vai fazer, né? Ele vai o quê? Consultar Baal-Zebud, né, Deus de Ecrom. E aí, a gente tá falando, igreja, de um povo israelita, aqui de Israel, tá? A gente não tá falando de um povo cananeu, de um povo hitita, de um povo jebuseu, de um povo amorreu, não. A gente tá falando de uma linhagem de Israel, ok? E aí, mas o anjo do Senhor disse ao tebista Elias, vá encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte a ele, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebut de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, não se levantará mais dessa cama, certamente morrerá. E Elias foi embora. Elias mandou uma mensagem, você vai morrer aí, porque você não foi procurar Deus, ok? Você foi procurar Ecrom, rei dos Moabitas. Como assim, né? Chega a ser cruel, né? Decanta lá som. Quando o mensageiro voltou ao rei, ele perguntou, por que vocês voltaram? Ele respondeu, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que enviou e diga-lhe assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebud, né? Deus de Ecrom. E aí, igreja, olha só o que acontece. Decanta lá som. Baal-Zebud, Deus de Ecrom. Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Né? Olha a sentença. Então, você não foi consultar Deus, decanta lá você foi consultar deuses estranhos, sabendo que eu sou Deus, que tirou vocês, decanta lá do Egito. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas, vocês é o meu povo escolhido e amado, decanta lá Então, e ali Deus, tipo, ele vai mesmo assim, decanta lá e dá a sentença. E aí, né? O rei lhe perguntou, ele sabia, né? Aí o rei lhe perguntou, como era o homem que você o encontrou, né? Como que era, né? Como que era esse homem, né? E no 8 eles responderam, ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. E o rei concluiu, era o tesbita Elias, né? Decanta lá decai. Por quê, igreja? Porque era diferenciado a roupa do profeta de Deus, tá? De Elias com a roupa de decai com o povo, né? Porque tinha um contraste entre os ricos e os pobres. Por quê? Decanta lá daquela época, né? Era um protesto, porque o materialismo, querendo ou não, né? Dos reis e das classes superiores era algo latente, ok? Então, a aparência de Elias era diferente. Você lembra de João Batista? Também, né? Era um contraste de Canta lá Yassou Decai com João Batista com os sacerdotes daquela época, né? Era totalmente diferente. No entanto, que os sacerdotes, eles viviam lá nos templos, né? Lá, né? E aproveitando ali do povo ali, né? Então, assim, eles aproveitavam. Então, chegou um tempo, né? Que o povo saía dos templos, lá das cidades, para ir no deserto ouvir a voz, né? De Deus, através de quem? De João Batista, a voz do que clama no deserto, né? E ele também vestia roupas de pelo, assim, né? Contradizendo ali os ricos da época, os sacerdotes, né? Aquele povo ali, vamos dizer assim, era uma maneira de manifestação, de protesto, né? Contra o materialismo ali do povo de Cantalayaçu. E não é diferente aqui, né, no tempo de Acasias. E Cantalayaçu de Cantalayasai, né? E em seguida, aí diz assim, no 9, em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desça. Olha, gente, decanta lá, igreja, eles mandaram 50, né, oficial para pegar Elias. E Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus 50 soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse, homem de Deus, o rei ordenou que tu desças imediatamente. E respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma os seus
50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o oficial e seus soldados, né? Então, a gente vê, decanta Laiaçô, né? O fogo, né? Ele era algo assim que fazia parte do ministério de Elias, tá? Lembra quando ele estava ali lutando com os profetas? Tipo, Senhor, que desça fogo do céu e consumiu ali e lambeu, né? Toda aquela água, decanta Laiaçô, né? Era uma autoridade, decanta Laiaçai. E ali, né? O fogo desce ali e mata aqueles soldados, né? Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias, implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados? Deus, sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida, né? Então esse é diferente, decanta Laiaçô, ele vai e se humilha, né? Ele, né, de joelhos ali, né, diante de Elias, reconhecendo que Elias transmitia a palavra do Senhor, decanta Laiaçô, né? E ele temia pela sua vida, decanta Laiaçô, e pela vida daqueles que estavam com ele, né? Então ele foi com humildade, decanta Laiaçô, né? Então, quando o rei enviava ali os oficiais, Elias se recusava, decanta Laiaçô, mas era por causa do que? Da maneira que ele ia, como se ele fosse obrigado a Deus se curvar a ele. Não, Deus não desce, decanta Laiaçai, que tem que descer sou eu e você, decanta Laiarécia, né? E Acasias, mesmo doente, enfermo, em cima da cama, decanta Laiaçai, e foi decretada a morte por ele ter ido buscar Baal, Zebud. Ele ainda estava lá se achando soberbo, como se Deus tivesse necando Laiaçô, decai, que descer para ele, né? E Elias representava ali a figura do Senhor, o profeta de Deus, decanta Laiaçô, decanta Laiarécia. Sabe, igreja, eu tenho muita dificuldade, né? Quando tem homens hoje, né, que querem se comparar aos profetas de antigamente, não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica, né? Deus levantava esses homens com uma autoridade diferente, decanta Laiaçai. A gente tem que entender também que era de um contexto totalmente diferente, tá? Nessa época, Jesus não tinha vindo, eles não tinham nome, nem o sangue de Jesus, como eu e você temos, nós temos o Deus que eles tinham, que é o mesmo Deus que fez os céus e a terra, né? E todo mundo e tudo que nela há. Mas hoje nós temos o nome, o sangue de Jesus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, decanta Laiaçai, todos nós somos. Nessa época, o Espírito era mente com juiz, com profeta e com reis, decanta Laiaçai. Mas esses reis aqui, o Espírito não era com. Vocês perceberam que a rei Acasias, ele não tinha o espírito decanta Laiaçai de Deus, esses demais reis? Por quê? Porque eles haviam profanado decanta Laiaçai, né? Ali na época de Jeroboão, ele havia feito ali decanta Laiaçai o bezerro de ouro, tá? Então, assim, o último rei que teve a presença do Espírito Santo sobre ele foi Davi, decanta Laiaçai, que foi um rei segundo o coração de Deus, era um rei teocrático, ok? Os demais não, os demais foram se desviando, decanta Laiaçou. Os demais reis, eles não tinham um compromisso com Deus, decanta Laiaçai, eles não tinham teocracia. O único rei teocrático que teve foi Davi. Saul começou a ter bem, né? O Espírito do Senhor era com ele. Depois ele começou a se achar, não, sacrificar, fazer por ele mesmo, né? Igual os demais, não queria se submeter, né? À vontade do Senhor. E deu no que deu, né? A gente sabe que Davi errou e pecou, sim, mas a gente sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso era o único último rei, assim, que a gente vê que tinha um Espírito de Deus. Então, o Espírito era com os profetas, com os reis e com os juízes. Então, a gente vê que Samuel tinha todas, ele era profeta, juiz, né, e sacerdote, né, ele julgou ali, reinou tal, e ele era cheio do Espírito. Então, a gente vê que esses reis aqui, né, eles nenhum tinha compromisso. No entanto, né, que Deus levanta alguns profetas, né, como o profeta Aías, Micaías, profeta Elias, homem de Deus cheio do Espírito, para confrontar esses reis que não tinha nada de Deus, decanta Laiaçô, decanta Laiarécia, né? Que não cumpria ali o querer do Senhor, decanta Laiaçô. Então, e aí este homem se humilha, aí diz 1,14, vamos lá de novo, 1,14. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. Aí no 15, o anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Você fala, vai, acompanhe, não tenha medo, porque Deus estava na frente. E ele viu ali, decanta Laiaçô, né? A humildade dele, Senhor, você vai nos matar também, quer dizer assim, nós estamos a serviço, nós estamos mandados, decanta Laiaçô, né? E diz assim no 16, ao chegar, disse ao rei,
Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, ele achou que a profecia de Cantalayassô, né, ia ser diferente de Cantalayarrécia, mas não foi, tá? Por quê? Porque ele havia escolhido. Ele mandou ir consultar ali os demônios, né? Baal-Zebub, mas não foi consultar a Deus, decanta da Laiaçai. Ele poderia ter ido lá no templo, ter saído de Samaria, ter pedido decanta Laiaçai, né? Do palácio ali, né? O quarto do palácio de Samaria, né? Porque ali, decanta Laiaçô, como eu já havia falado para você também, decanta Laiaçai, havia ali eles fez o templo ali, né? O templo a Baal lá em Samaria, tá? Então isso aí era terrível. Tinha um templo de Baal em Samaria. Ele não poderia ter ido em Jerusalém, em Judá, adorar a Deus? Ter pedido para Deus? Não, né? Ele era israelita, igreja, tá? Mas aí havia uma divisão ferrenha. Jeroboão conseguiu pecar, né? Fazer uma divisão terrível. Deus era a promessa de Deus, ok? Mas não era para ele implantar bezerro de ouro, adoração a ídolos pagãos, né? Então, assim, e aí Acabe vem e faz pior. Além da adoração a ídolos pagãos, né? A deuses pagãos, ele ainda monta um templo para Baal. Aí é pior ainda, né? Deus fala que ele foi pior que os outros 6. Vamos lá. E aí diz no 17: Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, né? Vamos de novo no 16. Ao chegar, disse o rei: Assim diz o Senhor, decanta Laiaçô, decanta Laiaçá. Acaso não é Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, decanta Laiaçô? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor. No 2º ano do reinado de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então, igreja, assim há uma sucessão de reis que não tinha vida com Deus, ok? Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e a sua realização estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, o que Acasias fez não foi legal aos olhos do Senhor, decanta Laiaçá. E eu e você também, né? Igreja, decanta Laiaçô. A gente tem que entender que a palavra do Senhor é primacia na minha e na tua vida. Sabendo nós, né, que essa palavra, ela não era igual era hoje para mim e para você, ok? Deus levantava homens ali, decanta Laiaçô, cheio de si, né, para falar com este povo, decanta Laiaçô, porque o povo havia, né, se desviado de qualquer maneira para servir outros deuses, porque a tendência pecaminosa do homem, né? Mas é isso, que Deus abençoe vocês e que Deus venha falar tremendamente conosco, né, no livro de Reis. Eu espero, né, que ele venha falar conosco, como ele falou em Primeira Reis, que foi tremendo, né, Primeira Reis foi maravilhoso, né. Eu sou muito grata a Deus, decanta Laiaçô, decanta Laiarrécia, né, pela palavra decanta Laiaçô, pelo cuidado dele, decanta Laiaçá, de falar conosco, né, deixar a sua santa e preciosa palavra para nos ensinar, amém? É isso, que Deus possa estar falando com você, decanta lá e derraçou, decai, cada dia mais, e que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Deus abençoe vocês, tem aí decanta lá e decanta lá e um dia abençoado aí, uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? Fique na paz, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, viu? Deus abençoe.